the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. Boa noite, pessoal. Está começando mais um do Solcast aqui no meu canal no YouTube, que vai ao ar de segunda a sexta às 9 horas. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe o nosso conteúdo e bom programa a todos. Boa noite, pessoal. Até que enfim, conexão funcionando bem. E queria tratar um pouco sobre a questão do crime no Brasil, como o brasileiro vê o criminoso, como ele enxerga a punição. Isso baseado nos acontecimentos recentes aqui em Campina Grande. Um crime financeiro está prestes a ser desvendado. Esperava que não fosse um crime financeiro, mas ao que tudo indica, parece que a questão de pirâmide financeira está acontecendo aqui. Eu vejo também a criminalidade voltando a crescer no país como todos os crimes contra a vida, né? Homicídio, invasão de propriedade, propriedade urbana, propriedade rural. E de fato, todo brasileiro de bem, todo cidadão, todo ser humano, ele quer justiça. Mas a justiça não pode ser uma navalha que corta e mata. Ela tem que ser uma espada que divide e gera equilíbrio. E a gente sempre quer resgatar também aquele que é responsável pelo crime. Não é uma questão de ser bonzinho, mas é uma questão de ser justo. Desejar sempre a melhora de alguém que esteja doente e que passe a ser alguém saudável em termos morais e na convivência com a sociedade. Mas eu até pergunto aqui a vocês, né? Se você aí em casa seria capaz de perdoar o estuprador de sua filha, aquele criminoso que tirasse a vida do seu filho, você seria capaz de perdoar? Muitas pessoas confundem a necessidade de punir o criminoso com o desejo de apagar ele da existência. E é muito preocupante para mim aceitar a ideia entre liberais, entre conservadores, dentro da direita, de que bandido bom é bandido morto. Essa frase, como algo normal, não pode ser considerada. Não pode ser considerada como algo normal. Porque as pessoas estão confundindo, de fato, a lei penal que deve ser aplicada, que deve ser executada para que a justiça seja feita, com a ideia de destruição total daqueles que erram na vida. E isso não é justificável nem pela ética universal e eterna. Em todas as civilizações que tiveram uma lei penal rígida e justa, elas nunca tiveram uma lei que passasse do ponto da dignidade humana. Desde o direito romano, que é a base do nosso direito ocidental, até a modernidade, o que permeia a justiça é dar a cada um o que é seu, e o que cada um merece é a redenção, é a verdade e é a liberdade. Então, a ideia de você punir e colocar um bandido na cadeia não é só para ele ficar apartado da sociedade, para ele deixar de ser uma ameaça para as pessoas que estão convivendo nas cidades, estão convivendo na sociedade normal. Mas é também para que ele possa refletir e mudar enquanto ser humano. Então, nem no direito natural, que é o direito eterno, de todos os homens em todos os tempos, nem na cátedra cristã, no magistério cristão, o que é responsável por cometer um delito, ele deve ser apagado. Mesmo quando existe a possibilidade de se defender pena de morte, que é possível você defender, nesse caso, aquele sujeito não está sendo apagado. Ele tem todas as condições de se arrepender, primeiro espiritualmente, e de ter, na punição que recebe, um sentido de educação. Porque mesmo que ele vá ser ali executado pelo aparelho
repressor do Estado, a punição serve de educação para quem está fora, para que quem que estiver fora, na sociedade convivendo, né, fora da prisão, possa aprender com o erro grave que aquele sujeito que está indo ser punido praticou. Mas bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido curado, é bandido justificado. Bandido bom é bandido arrependido e transformado pelo amor. Isso não significa que nós devamos afrouxar a lei penal. Na verdade, o sistema prisional, um sistema judiciário justo, ele tem uma lei penal rigorosa e tem uma prisão que seja digna para quem comete o crime e que sirva para quem cometeu o crime poder se recuperar totalmente, espiritual, mental e psicologicamente. Então, não é possível, numa direita democrática, aceitar a ideia de que bandido bom é bandido morto como se fosse um mantra. Nós devemos defender o direito à legítima defesa armada, sim, direito à legítima defesa armada, o direito à posse de arma, ele é um direito humano, anterior a qualquer poder que o Estado tenha. Então, o direito a você ter a sua propriedade, uma arma para se defender do crime, é um direito seu, não é um direito do Estado. Isso é possível e deve ser defendido. Ter uma lei que garanta que quem comete o crime vá ser preso e vá ser punido dentro da cadeia, ela é necessária. Defender uma lei penal rigorosa é algo necessário. Mas aceitar a ideia de que a primeira medida é destruir a vida de alguém que erra, de alguém que comete crime, essa ideia não é conservadora, essa ideia não é cristã. Quem comete o crime tem que primeiro ser passível de nossa preocupação e de nosso amor e cuidado. Ele ser punido pela lei penal é uma maneira de cuidar dele, mas jogar o bandido na prisão como um saco de batata ou como um cachorro rabugento não é ser de direita, não é ser cristão, não é ser conservador, não é ser liberal, é ser desumano. Infelizmente, esse pensamento desumano permeia setores da política do Brasil, especialmente gente da direita. Lei penal rigorosa, sim. Defender o acesso às armas por parte do cidadão de bem, sim. Defender a ideia de bandido bom é bandido morto, jamais. Jamais, como regra. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio do uso da razão, de que a lei penal é a lei que educa também, é uma lei que regenera, é uma lei que transforma totalmente aquele que cometeu o crime, que antes estava perdido, em alguém que se encontrou pela força da verdade, que toda lei que respeita a justiça proporciona-se uma reflexão para se alcançar a verdade. Essa é a função da lei penal. Então, a gente tem que melhorar enquanto ser humano, né? enquanto um sujeito que lida com as leis da vida, que regem o comportamento e a convivência, e que precisam existir, né? Regras precisam existir, regras, sobretudo, que preservam a liberdade. E uma lei justa, uma lei penal justa, é uma lei que garante a liberdade, primeiro, de quem está na sociedade e, segundo, de quem pratica o crime. É porque, de alguma maneira, ele vai ter a liberdade de, mesmo estando na prisão, poder refletir e melhorar. Refletir sobre a vida e melhorar. Então, uma medida que a gente tem que defender é a ideia de dividir no sistema prisional as pessoas de acordo com os crimes que elas praticam, para você não misturar o bandido muito perigoso com aquele que simplesmente errou por acidente. O ladrão de galinha não pode estar ao lado do chefe do crime organizado. A lei tem que ser rigorosa, sim, mas se você pratica o crime e é punido, e errou uma vez ali,
e o erro não foi tão grave, você não pode estar na mesma cela de alguém que é altamente perigoso, que cometeu crimes contra a vida e que é, de certa maneira, uma ameaça para a sociedade como um todo. Um psicopata, alguém que tem tendência ao genocídio, né? A crimes de alto impacto, de alta gravidade, que geram uma sensação de medo coletivo, de pânico coletivo, porque esse sujeito pode sim ser alguém que destrói a vida em larga escala. Então esse sujeito tem que estar preso numa prisão federal, isolado numa prisão federal, né? E mesmo sujeitos que têm um nível menor de periculosidade de alguém que é um chefe de um crime organizado, mas alguém que cometeu uma série de crimes contra a vida, abusos sexuais comprovados, né? Não chavecar uma mulher, que hoje em dia tá se tornando crime, é um absurdo, mas alguém que pratica uma série de crimes contra a vida, essa pessoa não pode estar ao lado de alguém que comete furto dentro do presídio, né? Primeiro porque o tubarão do crime, ele tem uma capacidade psicológica de manipular. E ele vai manipular aquela pessoa que simplesmente roubou uma galinha e que em contato com ele aprende, é seduzido pelas conquistas do crime, porque o crime traz luxo, traz uma vida de privilégios ali, né? Privilégios por meio do crime. Então, esses sujeitos não podem estar no mesmo ambiente dentro do sistema prisional, mesmo porque não só é perigoso para aquele sujeito que não é tão perigoso e ainda é capaz de se corrigir, porque infelizmente alguns não conseguem se corrigir, mas aquele que consegue se corrigir, se ele sai para a sociedade, ele sai cometendo crimes de verdade, crimes perigosos, porque ele foi ensinado por aquele ladrão, aquele criminoso lá dentro da cela, aquele criminoso mais perigoso. Então, eu até contesto nesse sentido um grande amigo, um grande parente que é aqui de Campina Grande, Félix Araújo, né, o grande jurista aqui da nossa cidade, que disse que gerar qualidade, certa vez, numa palestra, que a divisão no sistema prisional, de acordo com o crime que cada um pratica, ela não é por si só uma medida perfeita para resolver a questão da criminalidade. Claro que a gente sabe que Félix defende a dignidade humana do preso em todos os níveis e defende uma prisão com uma estrutura física de qualidade. Mas quando ele falou isso nessa palestra, ele esqueceu de entender que o fato de se defender um sistema prisional, né, uma prisão que divida os criminosos de acordo com o crime praticado, para dar dignidade a eles, não elimina o fato de que a lei penal lá fora tem que ser rigorosa. Então tem que ter uma lei penal rigorosa e ao mesmo tempo uma qualidade, uma estrutura física digna dentro dos presídios para que os presos possam ter condições humanas de se regenerar e de se recuperar por conta própria ou com a ajuda de um padre, de um pastor ou de um psicólogo. Então, bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido recuperado. E lei justa, lei boa, é aquela lei que pune e que é executada de maneira perfeita. Só um momentinho. Então é isso. A gente tem que ter essa consciência de que a lei é uma lei que pune, mas regenera. Toda lei é uma lei que garante sua liberdade e sua dignidade. Os garantistas estão certos quando existem direitos humanos fundamentais, direitos básicos, que qualquer ser humano, errando ou não, ele precisa ter. Mas muitos deles erram quando acham que uma lei penal não deve ser executada de acordo com o que ela foi concebida pelos legisladores. Então, se o legislador disse que tem que ter 30 anos para quem comete homicídio, os 30 anos precisam ser cumpridos, à risca, porque isso significa que a lei é respeitada e que a lei sendo respeitada na sociedade, a ordem vai existir para todos e vai existir liberdade e amor no âmbito da convivência. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.
Senhor. Você tem Pix? É só uma moeda só, velho. Eu tô sem dinheiro. Você não tem Pix, não? Eu não tenho dinheiro aqui. Você quer um pastel ali? Você quer um pastel?